quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. te louvarei, Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. te louvarei, Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. adorarei, Somente a ti, Jesus. eu louvarei. Somente a ti, Jesus. Amém. Boa noite, igreja. E feliz dia demais por cada mãe que está aqui. No final do culto, eu quero orar para vocês. E nós temos um presentinho para você também. Vamos fechar nossos olhos primeiro. Orar. Nosso Deus, obrigada por o grande privilégio nós temos para estar dentro da tua casa, louvando, adorando Deus. Como nós sentimos bem, como o nosso coração enche com alegria. Obrigada, Deus, por cada uma aqui, cada uma assistindo, Deus. Obrigada por essa nova dia em tua presença.
E Deus, como nós estamos acabando cantando aqui, Deus, que nós queremos estar perto de seus pés, perto de Ti, Deus. Então, sonda nossos corações. Se tem algo, um pecado que precisa ser confessado, que seja confessado nesse momento, Deus. Por nós ouvir Tua palavra, por nós sentir Tua presença. Deus, me usa na palavra hoje. Que tudo, eu já preparei essa semana, Deus, seja uma forma usado pelo Teu Espírito para encontrar cada coração aqui, Deus, que nós aprendemos muito mais em Tua palavra. Nós estamos consagrando esse tempo, alegrando aqui em Tua presença e pedimos, Deus, Teu Espírito Santo agora enche esse lugar aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Igreja, vamos começar primeiro em um verso no Novo Testamento. Nossa pregação vai ser no Antigo Testamento, mas eu queria começar com um verso bem conhecido em Filipenses 4, verso 6, está na tela aqui. E vamos ler esse verso juntos, na voz alta, todos juntos. Vamos começar. Não andam ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças apresentam seus pedidos de Deus. O foco hoje vai ser essa última parte. Nossa pregação, nosso tema hoje é apresente seus pedidos a Deus. Eu acredito que vocês estão fazendo isso, mas vamos aprender um pouco mais sobre esse tema hoje, apresentando nossos pedidos. A texto são Juízes hoje, naquele livro onde nós temos um livro marcado por muita sangue, um livro marcado por muita desobediência, tem uma história pequena, muito bonita, que fala sobre um pai, um relacionamento com a filha, e eu creio vai falar algo para o seu coração. É interessante porque essa história é tão pequena, mas é verdade, essa história é tão pequena, está registrado 2 vezes na Bíblia. Quem está lendo a Bíblia ano inteiro, a Bíblia inteira, como nossas igrejas estão fazendo esse ano, talvez você lembre em Josué, você estava lembrando a história, e depois Juízes, entra essa mesma história de novo. Juízes capítulo 1, versos 11 até 15. Dali marcharam contra os moradores de Debir, que também era chamada de Kiriat-Sever. Então Caleb disse: eu darei a minha filha Axa em casamento a um homem que conseguir tomar Kiriat-Sefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Então Caleb lhe deu a sua filha Axa em casamento. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi para o lugar onde Caleb estava. E quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: o que é que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes da água. Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. Vamos tirar hoje 5 observações dessa história, pensando em uma forma sobre nossos pedidos ao Senhor e como nós podemos aprender entre esse relacionamento entre esse pai e filho. Eu creio que vocês lembram bem a história de Caleb na Bíblia. Caleb foi daqueles 12 espiões enviados por Moisés
para explorar a terra prometida, lembra? Os outros espiões falam, nós não podemos entrar mesmo, está cheio de gigantes. Mas Josué e Caleb, cheio de fé, falaram, não, vamos, gente. Só eles mesmo como adultos entraram, os outros adultos sem fé, eles não entraram na terra prometida, mas Josué e Caleb e a outra geração entraram. Mas esse homem, Caleb, era um homem mesmo de fé. Um homem devotado a Deus, corajoso, e mesmo na terceira idade, que conhece a história de Caleb, ainda conquistando as terras prometidas pelo Senhor. E nessa história nós vemos também que Caleb teve uma filha chamada Axa. Verso 12 é pouco estranho. Fala aqui que Caleb ofereceu para dar sua filha Axa como esposa a quem quer que atacasse e conquistasse aquela área. Opa, o que é isso? Parece tão estranho, hein? Um homem oferecendo sua filha como o prêmio. Quem ganha, ganha minha filha aqui. Mas vamos entender um pouco naquele tempo, os tempos antigos. Os pais, na verdade, arranjavam o casamento por seus filhos. Então, isso não era uma coisa tão estranha, uma coisa normal da cultura. E também mostrando carinho, amor. Os pais não escolheram qualquer pessoa, não. E com certeza, o homem aqui, que vai responder ao desafio de Caleb, seria alguém que acreditasse que Deus faria o que Deus havia prometido. Um homem de fé também. Um homem de coragem também, como Caleb. Então, Caleb está dizendo de uma forma, eu não queria qualquer homem por minha filha. Com certeza não. Ele queria um homem que confia no Senhor, com a mesma fé, com o mesmo Deus. E eu acredito também nos pais aqui que têm filhos, até filhos pequenos, que vocês deveriam querer também para seus filhos se casassem como homem ou como mulher de fé. Até pode começar já orando que seu filho pequeno ou seu filho adulto, não sei, que vai encontrar, se é a vontade de Deus, para casar com outra com fé, com a mesma Deus, com os mesmos valores. Porque esse é muito mais importante do que minha filha vai casar com um homem que tem uma empresa grande, muito dinheiro na poupança, 3 diplomas, 2 casas. Muito melhor para casar com alguém. E isso que a palavra quer também, a palavra disse, que precisamos casar com pessoas com a mesma fé, a mesma Deus. Essa é importante, é prioridade. Então, Otoniel, o sobrinho de Caleb, respondeu na história ao desafio. Tomou a cidade, recebeu Axa como esposa. Então, agora esse casal, recém-casados, e o casal tinha um terreno dado por pai Caleb. Ele deixou isso. Mas havia uma necessidade, vamos ver na história sobre essa necessidade. Alguém está aqui com uma necessidade? Pensa. Talvez Deus vai falar algo para você hoje, se você está com uma necessidade. Então agora chegamos na parte dessa história que vamos concentrar agora. O pedido da Axa, da filha, e a resposta de seu pai. Gente, essa história nos dá um tipo de parábola da oração. E lendo essa história, além de vendo Axa e vendo o pai Caleb, eu vejo aqui uma história que mostra o relacionamento
com nosso Pai Celestial e aqui os filhos de Deus. E vamos ver aqui. O primeiro ponto hoje, pense antes de orar. Talvez você veja, estranho, eu oro, mas não pense tanto antes, deixa o que sair. Mas olha aqui, antes de orar, sabe do que você está precisando. Quando esta jovem vai a seu pai e pediu algo, ela sabe o que vai pedir e por que vai pedir. Ela sabe. Ela pensou sobre isso. Ela sabe a necessidade. Ela sabe que a sua terra, que é verdade na Negueb, a parte no sul, é uma terra muito seca. A situação não é fácil. É verdade, só para ter uma ideia, essa área que nós estamos falando aqui, esse tipo da área, é seco mesmo. Então, o pedido dela não era absurdo, não era uma coisa, era uma necessidade. Viver num lugar assim é difícil. Elas precisavam mesmo mais água por sua família. Os campos precisavam gado e talvez vizinhos para compartilhar um pouco a água. Então, ela estava talvez pensando nesse tipo de coisa. Então, ela vai ao pai com um pedido muito claro. Sabe uma coisa? Você já ouviu uma pessoa orar e até incluindo pedidos tão geral que eu acho a pessoa orando nem sabe o que ela está pedindo. Quando nós oramos, nós podemos pedir. E é importante, nós sabemos as necessidades, o que nós precisamos pedir. Essa moça sabia muito bem. Não apenas um monte de palavras vazias. Ela chega ao pai e fala muito claro sobre o pedido. Olha no verso 15. Me dá algumas fontes da água. Muito claro aqui. E foi um bom pedido. Não foi uma coisa exagerada. Ela não estava pedindo uma carro, Mercedes para andar, não. Ela está pedindo por uma coisa de necessidade. Não fui egoísta, eu não vejo isso. Foi uma coisa que ela estava precisando. Voltando ao texto aqui em Filipenses para o Novo Testamento, lembra? Não andam ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentam seus pedidos a Deus. Ela estava fazendo isso, apresentando. Pense no que você vai pedir antes. Eu preciso um emprego. Eu preciso perdão por minhas palavras hoje que eu falei. Eu preciso sabedoria para lidar com meus crianças de casa, para criar meus filhos. Sabedoria é uma coisa excelente para pedir. Eu preciso direção. Quero direção de Deus por meu ministério. Deus me ajude. Claro, o Espírito Santo, quando nós estamos orando, nos ajuda a orar. O Espírito Santo coloca coisas na nossa cabeça e nós começamos pedindo. Mas também é bom saber avaliando as necessidades que nós precisamos. Então, essa moça, Axa, ela pega um jumento, que foi um transporte naquela época, e vai até seu pai. E eu acho, com a grande expectativa e com muita fé. Porque lembrando, essa moça é filha de quem? Caleb, um homem de fé. E gente, quando tem um homem de fé no meio da casa, geralmente, os filhos têm fé, a esposa tem fé. Sabe por quê? Porque o homem é a coluna da casa. Então, até eu já falei em algumas pesquisas que elas dizem, quando o pai converte, lembra? Geralmente, a família inteira converte também. Então, Caleb era homem de fé.
Eu creio também que essa moça, vivendo tantos anos com Caleb, também tive tanto fé. Pega o jumento, está chegando à casa do pai com fé, com alegria. O segundo ponto. Desce do seu jumento. Agora, verso 14. Um detalhe pequeno. Axa foi para o lugar onde Caleb estava e quando ela desceu do jumento. Vamos parar aqui. Eu não vejo essa moça ainda no jumento gritando para o pai. Ela desceu. Mas eu acho esse detalhe é importante. Eu acho de uma forma ela estava falando com o seu pai com respeito, com reverência. E isso é importante. Cada um de nós precisamos aprender para descer do seu jumento, para ter um coração de humildade, uma reverência de quem nós estamos falando. Por algumas aqui, talvez vocês quase foram criados na igreja e já orei tanto que às vezes você esquece quem você está falando. É importante que antes de tudo, você lembra, eu estou falando com o Rei dos Reis. Eu estou falando com meu Criador. Eu estou falando com aquela pessoa que me colocou nessa terra. Então, lembrando isso, quem você está falando? Então, essa moça desceu do seu jumento para falar com o pai. Eu quero dizer também, nesse dia de mais, jovens aqui, até adultos aqui, nós precisamos, em uma forma, ter reverência aos nossos pais, honrar nossos pais. Pensar o jeito que nós falamos com nossos pais, não com gritaria, com respeito, é importante. Porque Deus colocou nossos pais como nossa autoridade nessa terra. Pensa bem, a forma que você conversa com sua mãe, a forma que você conversa com seu pai, não importa a idade. Meus pais são 80 e poucos anos. Eu não grito com meus pais, não. Eu preciso lembrar que meus pais são meus autoridades, até nessa terra ainda. Então, voltando aqui na história, então, aproxima-se de Deus com reverência e respeito, antes de orar, para e pensar quem você está falando e não esqueça, desce do seu jumento. E olha aqui. E quando ela desceu do jumento, verso 14, o seu pai perguntou. Ela desceu e o pai perguntou: o que é que você quer? Lindo essa pergunta, não é? O que é que você quer? O que é que você quer? Então, agora, a terceira ponta. Faça seu pedido. Faça seu pedido. O pai está dizendo, faça. É interessante aqui, nesse texto, antes dela pedir ao pai, parece que ela pediu ao marido ajuda. Vai lá, fala com meu pai. Talvez o Toniel tivesse, eu não sei, vergonha de pedir mais a Caleb. Puxa, a verdade, já recebi uma esposa, já recebi terra, agora eu vou e pedir mais algo. Não sei, nós não sabemos sobre a conversa, o que aconteceu. Mas ela não foi? Parece não. Mas às vezes nós sentimos assim com nosso Deus, nosso Pai Celestial. Eu não posso pedir mais. Você sentou assim, já pediu ontem? Sempre pedindo algo, eu não posso continuar. Gente, uma bela lição aqui nessa história. Nós podemos pedir. Podemos. Não precisa ficar com vergonha que você está pedindo seu Pai Celestial. Não precisa ficar com vergonha.
A povo aqui, eu sei que vocês não estão só pedindo coisas. Você ama seu Deus. Você serve seu Deus. Você é obediente a seu Deus. Pede coisa, pode. Lindo também na história que Caleb não disse aqui à filha: você está sempre pedindo coisa de mim? Sempre. Só pedindo. Essa não está no texto. Glória a Deus. Caleb não falou isso. E nosso Deus não fala também. Caleb, eu acredito, gostava de ouvir a voz de sua filha dizendo o que ela quer. E nossa Pai Celestial também gosta de ouvir sua voz. Você conversou com ele hoje? Ele quer ouvir sua voz. Ele gosta do som da sua voz. Ele quer ouvir. Até mesmo quando estamos pedindo. Ele quer. Ele quer. Você lembra em Marcos, a história, Jesus perguntou ao cego de Jericó, quase a mesma pergunta aqui que nós estamos vendo em Juízes. O que é que você quer eu faça? Jesus perguntou ao cego, o que você quer que eu faça? Lindo também. Hoje, Cristo diz para você, meu querido filho, o que é que você quer? Como você vai responder? Não tenha vergonha de pedir. Porque quando nós estamos pedindo, nós estamos dizendo em uma forma, eu sou dependente de Deus. Eu preciso, meu Deus. Gente que anda que não pede nada. Eu não, Deus tem muito trabalho no céu, eu não preciso falar com Ele. É gente, geralmente, arrogante. Gente que é muito independente. E não é assim. Deus quer ver a dependência de nós. E não pela show para mostrar. É realmente, eu espero seu coração assim. Que não é arrogante, não é independente. Que você sabe, você precisa do seu Pai Celestial. Cada dia, cada momento. Precisamos entender também na palavra de Deus, na Bíblia, a maneira também de Deus dar. A maneira de Deus dar. E geralmente, gente, por meio dos nossos pedidos. Tem alguns casos quando pessoas recebem uma coisa e nem pediu nada. Mas tem muitos exemplos na Bíblia onde o povo de Deus, a igreja, pessoas estão pedindo e Deus respondeu. Precisa pedir. Esse é o jeito do nosso Deus. Peçam e vocês receberão. Vou explicar um pouco mais sobre isso. Tiago também diz no capítulo 4, verso 2, não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. Então, esse é claro, eu não preciso explicar esse verso por ninguém. Não podemos também esquecer o que é outra coisa muito óbvia no texto. A relação entre esse pai e a filha é importante. Ela estava pedindo a pai dela. Ela não estava pedindo qualquer homem na rua, ou pedindo um homem que tem muito dinheiro, ou pedindo um contato. Não. Ela estava pedindo o pai. E também, nós não estamos pedindo, eu espero qualquer coisa, eu espero que você não conta. Eu preciso de um contato aqui, porque se eu conseguir falar com fulano, não sei, eu vou conseguir aquele vaga. Eu preciso andar com gente que tem muita, não sei, títulos para conseguir o que eu quero. Não. Nós temos nosso Pai Celestial. Ele sabe o que nós precisamos pedir. Mas Pai nosso que está nos céus. Pai nosso que está nos céus. A Bíblia diz uma coisa interessante em Romanos, o próprio Espírito
testemunha a nosso espírito que somos filhos de Deus. Interessante esse verso. O próprio Espírito, o Espírito do Senhor, testemunha a nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que nós estamos conectados pelo sangue de Jesus Cristo. Se você não sente uma conexão, talvez você não é conectado. Porque a palavra diz, o Espírito Santo testemunha em nosso espírito, nós somos filhos de Deus. Eu sinto. Eu espero você também. Engraçado aqui nessa história, eu acho a Axa diz uma coisa muito corajosa, talvez. Ela diz, eu quero um presente. O que você achou quando você leu aquela frase? Eu quero um presente. É uma coisa, gente, que nós só fala isso com gente que nós conhece bem, não é? Eu acho que você não vai chegar a uma pessoa que você não conhece tanto e fala, olha, eu quero um presente de você. Não. Esse é reservado por pessoas com muita intimidade. Eu quero um presente seu. Você não vai falar isso com qualquer pessoa. E ela não estava dizendo isso por qualquer. Ela estava falando com Caleb, o próprio pai. Eu quero um presente. Um relacionamento é muito forte aqui nesse texto. E esse é realmente o centro do cristianismo. O relacionamento. Não é fazendo coisas religiosas. É o relacionamento entre o pai e a filha através de Jesus Cristo. O relacionamento. E a próxima ponto hoje, seja grato pela terra que você já recebeu. Verso 15. Ela diz, eu quero um presente, respondeu ela, já que o Senhor me deu uma terra seca. Essa não se esqueceu do outro presente que recebeu. As terras do sul. Ela não esqueceu. O pedido da Axa se mistura com gratidão. Ela está dizendo que ela não esqueceu o que ela já recebeu. E esse deve ser em nossas orações também um agradecimento, uma coração de gratidão que podemos pedir sim, mas não esquece também tantos outros bênçãos que você já recebeu. Seja grato. Eu acho que ingratidão pode impedir nossas bênçãos. Ingratidão. O Pai, já que o Senhor me deu salvação, Espírito Santo, a novo coração, uma igreja que me apoia, amigos, trabalho, saúde, abrigo, família, ar para respirar, o paz que o Senhor me deu, e depois apresente seu pedido. Mas não esquece, gente, a terra que você já recebeu. Principalmente salvação, que você já recebeu do Senhor. Talvez você está pensando, então, pastora, você está dizendo, se eu pedir por um emprego novo, ou uma, não sei, posição mais alta no trabalho, Deus é obrigado a me dar. Porque Jesus diz também em Mateus 7, peçam e vocês receberão. Assim? Não exatamente bem assim. Eu vou explicar. Deus não é gênio da garrafa, certo? Ele não é. As palavras de Jesus, da peçam e vocês receberão, devem ser, gente, entendidos à luz de outros textos na palavra de Deus.
Eu espero que você não é uma pessoa que fica lendo uma coisa aqui e esquece todo o resto da Bíblia. Por isso a igreja mesmo está lendo a Bíblia inteira, porque nós precisamos entender a Bíblia inteira. Então, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, quando nós chegamos a uma história assim, nós também entendemos, lembramos outros textos que nos ajudem a entender melhor. Nós não podemos pegar só um texto e esquecer o resto da Bíblia. Precisa estudar completamente. Devemos examinar a Bíblia por completa. Por exemplo, em Mateus 7, 7 a 11, Jesus diz, peçam e vocês receberão. Sim, ele diz isso. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Precisa bater, gente. Precisa pedir. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra a seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês mesmo sendo maus sabem dar coisas boas a seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pediram. Coisas boas. O que pedimos, gente, deve ser bom na avaliação de Deus. Bom nos olhos de Deus. É verdade, essa parte é um pouco mais difícil para nós. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa parte a entender o que é bom para sabermos o que pedir. Uma cristã nova tem uma dificuldade no início. Mas quando nós estamos amadurecendo, quando nós estamos andando em intimidade com Deus, ouvindo a voz, meditando na palavra, vivendo em santidade, que nós sabemos muito bem coisas boas e começa pedindo o que Deus tem no coração bom para nós. Começa acontecendo. Mas a mente natural, meu mente natural, é verdade, não vai entender isso. Por isso eu preciso buscar o Senhor. E às vezes eu peço por uma coisa que não vem do coração de Deus. Porque eu tenho uma carne pecaminosa, você também. Mas a ideia que nós estamos pedindo as coisas bons nos olhos do Senhor, porque às vezes o que eu acho bom para mim não é bom para mim. Deus sabe as diferenças. E pedimos coisas de acordo com a vontade de Deus em nossas vidas. Voltando também nessa menina, eu vi que ela não estava mesmo pedindo uma coisa tão estranha, tão fora da, talvez, a vontade de Deus. Uma necessidade. Então, o pai deu à sua filha o que ela pediu. E Deus nos dá também o que pedimos quando é sábio fazê-lo. Então, Deus nos dá sempre o melhor, o que é bom para nós. E o que não é, ele fala, olha, Pati, você pediu, mas não é bom, ele não vai dar. E depois nós falamos muitas vezes, graças a Deus, quando eu pedi por aquele homem para casar comigo, graças a Deus, não fui em frente. Coisas assim. Que nós vejamos talvez 2, 3 anos atrás que a pedido não foi bom. E o último, ore com expectativa. Olhem no final dessa história. Verso 15. Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras, olha, altos e nas baixas. Deus é Deus generoso. Deus fica feliz para dar. Se você tem uma perspectiva que Deus tem uma mão duro, você tem uma perspectiva errada. Deus é Deus generoso. Talvez seu pai
na terra um pouco mão dura, mas Deus, o Pai Celestial, é muito generoso. E olha aqui, eu botei na tela só para você ter uma ideia, essa mesma área, na parte do sul, na Negev, mas existe mesmo fontes da água naquela área. Existe. Então, Caleb, o pai dessa filha, realmente deu as fontes que ficavam na terra altos e na baixas. E talvez cada vez que ela foi para chegar perto da água, ela lembrou, puxa, meu pai é bom. Meu pai é tão bom, me pediu. E olha o que ele fez. O que ele me deu. A palavra diz mesmo, em Efésios 3:20, Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Você crê nisso? Para encerrar aqui, essa pregação hoje veio de minhas devocionais. Quando eu estava lendo Juízes com vocês, um tempinho atrás, agora nós estamos ainda em Provérbios e Romanos, mas eu fiquei, o primeiro nós lemos em Josué essa história. Deus falou muito comigo. E quando chegamos em Juízes, Deus começou, continuando falando comigo. Até minha Bíblia ficou marcado em Juízes, quando eu abro minha Bíblia agora, abro em Juízes capítulo 1, que eu marquei muito sobre essa parte. Porque sabe uma coisa? Nós precisamos fazer, gente, cada um de nós, esse pedido. Me dar também algumas fontes da água vida, do Espírito Santo. Porque, gente, esse é um pedido mais importante a Deus. Me dar águas vivas do reino do teu trono, para transbordar em mim, para transbordar em minha mente e meu coração. Ah, Deus, obrigada por minha família, mas se sua água viva não está andando no meio dessa família não adiante. Ah, Deus, obrigada por meu ministério, obrigada por meu grupo pequeno. Mas se suas águas vivas não estão andando no meio do grupo pequeno, se sua água viva, a sua presença, o Espírito Santo não está no meio do ministério, é vazia, é seca. Se sua água viva, seu Espírito Santo não está cheio em meu coração, o coração é seca demais. Começo orando por isso. Me dar também algumas fontes da água. Quando eu terminei essa devocional esses dias, pensando em tudo isso, Deus me lembrei mais de um verso que eu queria terminar a pregação em Isaías 32, verso 15, que diz: mas Deus derramará sobre nós o seu Espírito. Então, o deserto, onde é deserto? O deserto virara um campo fértil e as terras cultivadas darão melhores colheitas.